Olá, turma! A atividade de hoje é uma atividade de Reading Comprehension. Vai ser bem tranquilo. O texto não é muito longo, é um texto leve, sobre um assunto muito interessante que... bom, eu não vou dar spoiler. Eu quero que vocês abram a apostila aí. No texto dos Doctors Without Borders, é sob o título de Activities Without Borders. O que quer dizer? Activities Without Borders. O que quer dizer isso, gente? Vamos pensar um pouco? Activities é um cognato. Então, é uma palavra que é parecida com a palavra em português e tem o mesmo significado. Então, atividades, né? Without. With, vocês sabem que é com. Mas esse aqui está fora do com, está out do com. Ou seja, se está out do com é porque é sem. Então, atividades sem borders. Borders, fronteiras. Então, fronteiras dos países, no caso aqui, né? Vamos ler sobre atividades sem fronteiras. Eu já tinha ouvido falar do Médicos Sem Fronteiras. Vocês já tinham ouvido falar de algum outro? Não? Sim? Ok. Então, olha, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam no formulário vai ser: qual atividade sem fronteiras você já conhecia? De ouvir falar, tá bom? Antes de ler o texto, tá? Essa é a primeira pergunta que você vai responder no formulário da atividade da aula, tá ok? Aí, eu quero que vocês façam o seguinte: olha para o texto, olha as palavras que estão chamando sua atenção, olha as imagens. Se eu rolar aqui, está falando do Doctors Without Borders, depois tem uma figura Teachers Without Borders. Depois tem o Clowns Without Borders. Tá, eu quero que você pense qual é o tema do texto, tá bom? Eu quero que você me conte aí o que você acha que é o tema. O U ficou maiúsculo aí, vou mudar. Qual é o tema do texto? Essa é a segunda pergunta que eu quero que você responda lá na ficha de atividades no Google Classroom, tá bom? Pensou qual é o tema? Eu quero que vocês olhem as perguntas e respondam as perguntas. Vocês vão responder na própria apostila, tá bom? Depois eu mando a correção para vocês, mas por enquanto vocês vão responder as perguntas na apostila. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir, olha, vem na A, você viu que eu ainda não li o texto, né, direito? Eu venho na A e vou entender o que é a A. Do doctors, teachers and artists have one common goal? Eu tenho que procurar essa informação aqui em algum parágrafo que não fale especificamente de um ou de outro, né? De uma ou de outra categoria. Eu tenho que vir, provavelmente aqui na introdução, né, do texto, tá falando dos três. Tá mesmo. Então, eu vou achar aqui no texto e vou verificar qual é a resposta. E vou montar a resposta. Tá ok? Mesma coisa com a B, C, D, E, F, G. Quero que você responda a todas as perguntas a respeito do texto. Beleza? Depois que você terminar, eu quero que você volte lendo o texto com mais vagar. Tá bom? Eu quero que você leia o texto detalhadamente e faça uma lista. Então, fazer uma lista das palavras que você não conhecia antes, ok? Eu quero que você faça essa lista e procure essas palavras no dicionário.
Ou você pode me perguntar também durante a aula, se você entrar lá na nossa interação, tá bom? Você vai entrar lá, vai procurar as palavras que você não conhece. Então, ó, você vai correr os olhos e tentar achar palavras que você não conhece. Vai ler o texto depois, porque algumas que a gente não conhece, gente, a gente acaba descobrindo o significado por causa do contexto, não é mesmo? Então, olha, na hora que estiver lendo, olho vivo ali nas palavras para tentar realmente entender o que está acontecendo. Você lembra que você já respondeu as perguntas lá. Então, à medida que você vai lendo mais detalhadamente, você confere se a resposta que você deu está certa, se ela está correta. E eu quero que você entenda realmente o que o texto está dizendo. Combinado? Então, depois disso, eu quero que você coloque, responda a seguinte pergunta: qual atividade beneficente? Beneficente quer dizer que faz trabalho de voluntariado. Então, em vez de beneficente, eu vou colocar qual atividade voluntária, ou de qual atividade voluntária você mais gostou? Essa é a pergunta 3. Você vai responder lá no formulário, tá bom? Ó, moleza esse trabalho de hoje, hein? Depois que você responder isso, você lê o texto todo, vai colocar qual você mais gostou, você vai me dizer qual atividade voluntária é a mais difícil. E eu não quero só que você fale qual é a mais difícil, eu quero que você me diga por quê. Tá bom? Por que ela é a mais difícil? Tá legal? Então, você já respondeu perguntas em inglês, agora você está respondendo em português, porque nós estamos fazendo a interpretação do texto, tá? E a última é qual dessas atividades voluntárias você faria? Quando for adulto, né, gente? Óbvio, porque para fazer trabalho voluntário tem que ter mais de 18. Mas pensando aí com a sua cabeça de 12 anos, qual dessas você faria? Será que você gostaria de ser um médico sem fronteira? Um professor sem fronteira? Um palhaço sem fronteira? Será que você conhece algum outro trabalho voluntário que seja legal? Então tá bom. Ó, essas são as 5 perguntinhas que eu quero que você responda lá no formulário, além de completar as atividades de leitura e compreensão do texto, tá bom? Amanhã eu vou publicar a correção da leitura e compreensão de texto, porque essas daqui, tá vendo que não tem muito o certo e o errado, né? Só a do tema do texto, mas mesmo assim, a do tema do texto foi um palpite que você deu antes mesmo de ler. Então, mesmo que você tenha errado, não faz mal, tá? Vamos lá, eu vou publicar amanhã as respostas para as perguntas desse texto e você vai corrigir na sua apostila, ok? See you online!